Olá a todos que acompanham aqui o canal Francisco Campos. É uma honra poder estar com vocês aqui dividindo tanto conhecimento, tantas informações. E a partir de hoje, dia 7 de janeiro de 2026, estamos iniciando o nosso PodCampus, né? Foram alguns meses aí de trabalho, alguns meses de investimento, de testes, e finalmente conseguimos fazer as gravações para podermos iniciar o nosso podcast aqui do canal Francisco Campos. Tivemos alguns problemas técnicos na nossa primeira gravação com o professor Gadelha, né? As imagens não ficaram excelentes. Mas, diante de tanto conhecimento, diante da conversa tão enriquecedora que tivemos, decidimos postar a si mesmo, né? Tínhamos a ideia de fazer uma nova gravação, mas diante de todo o contexto que foi abordado, nós resolvemos fazer algumas melhorias na imagem e postar da forma que a gente gravou inicialmente. É o primeiro episódio, estamos ainda nos adaptando aí com alguns equipamentos, mas os próximos com certeza serão melhores. E iremos convidar novamente o professor Gadelha para um novo episódio no nosso podcast, provavelmente uma live. Então fiquem com o primeiro episódio do PodCampus com o professor Gadelha. Você já parou para pensar onde a tecnologia termina e aonde o humano começa? Em um mundo dominado por algoritmos, a inteligência artificial é uma grande questão. E a gente não tem que pensar só em como utilizar a tecnologia, mas quem nos tornamos quando a utilizamos, né? Olá a todos que acompanham aqui o canal Francisco Campos. Sejam bem-vindos. Está entrando no ar oficialmente o nosso podcast, o PodCampus. É um podcast novo que traz o lado humano da tecnologia. E nós trazemos aqui uma forma diferente de falar sobre transformação digital. Nós vamos falar sobre inovação? Vamos falar sobre inovação. Mas também vamos falar sobre educação, saúde, espiritualidade e tudo o que nos faz reais, verdadeiros na era digital. E para começar com o pé direito, o nosso podcast, né, o nosso PodCampus, nós trazemos aqui um grande mestre, né? Esse cara que fez muita história aí na educação do Distrito Federal e ainda faz, né? Eu tenho orgulho de receber aqui a grande honra, nosso queridíssimo professor Gadelha, que além de ter essa bagagem enorme de conhecimento como professor e diretor de escola pública, ele também atua como apoiador de melhorias, né, da educação pública hoje em dia no Distrito Federal. Professor Gadelha, muito obrigado por aceitar o convite de estrear aqui o nosso podcast. Ok, eu é que fico muito grato de rever você, a sua esposa, e parabenizar você por essa iniciativa do Pod Campus, então, nessa área da comunicação. E mostrando, Francisco, que hoje você teve a oportunidade de estudar com a gente, você a moçada da época, 2004, 2005, 2006, o Moisés, Paloma, todo aquele pessoal, as nossas peças que fazíamos, as nossas grandes questões filosóficas levantadas. Essa é a questão do mundo tecnológico hoje, porque as pessoas acham que a tecnologia ela veio para resolver os problemas. Não, a tecnologia, como o trem que foi criado, a roda que foi criada, veio apenas para encurtar distância. O meu medo, e talvez você vai perguntar depois, é que nós vamos questionar até que ponto a tecnologia está matando a criatividade das pessoas. Que eu tenho minhas críticas, mas eu sei que você vai avançar na questão. Com certeza, né? Bom, é um prazer imenso mais uma vez recebê-lo aqui. E para a gente começar o nosso bate-papo, você viu a educação do Distrito Federal mudar de perto, né? Desde a sala de aula até o período que você foi diretor e tudo mais. Qual é a principal diferença entre o aluno que o senhor formava há 20 anos atrás e o aluno que a escola precisa formar hoje? O Francisco, na verdade, o seguinte, é,
Eu vou aqui começar com o grande neurocientista Miguel Nicoleles, aquele que fez, por época da Copa de 2014, implantou um chip num garoto portador de um conjunto de deficiência. O garoto conseguiu chutar a bola. E o Nicoleles, eles têm um conjunto de crítica à questão das IA. Ele deu aula lá em Harvard, e ele até brincando, quando vê o Brasil, não sei se eu volto para lá, se o Trump vai me aceitar, aquela loucura dos Estados Unidos, né? E o que ocorre? Nós tínhamos aquele aluno, e a gente precisa fazer uma separação ali, analógico e aluno digital. Não, eu não classifico as coisas como alguém analógico e alguém digital. A gente tem os equipamentos analógicos e os equipamentos digitais. O mundo digital descortinou um conjunto de coisas para a sociedade. Apenas aproximou, mas eu diria que, citando até o Milor Fernandes aí, para lembrar o humorista, tudo que vem de fora para o Brasil cheira como liberdade, mas ao mesmo tempo vem como alienação, vem como escravidão. Até que o Brasil, para citar o Lauro de Oliveira Lima, um dos grandes estudiosos nos anos 50, ele já chamava atenção que o Brasil queria fazer a revolução. Olha a perspicácia, a visão que o cidadão tinha, que o professor tinha. A pretexto de evoluir, o Brasil quer fazer a revolução da galáxia, sem ter feito a revolução de Gutenberg, da escrita. A pergunta que você fez, o aluno de antes e o de hoje é melhor? Não. Eu acredito, e a gente vê pelos estudos, o de hoje está esquecendo da parte principal que a escola está fazendo, que é a capacidade de leitura. Porque o Brasil, ele não adota tecnologia, ele se deixa adotar pela tecnologia. E a gente tem a ideia de que a tecnologia vai resolver. Não, a tecnologia sempre nos coloca diante do drama. Você estudou filosofia grega, nós fizemos peça, você viu o drama de Prometeu. Prometeu ficou acorrentado porque ele passou o fogo, descobriu o fogo e passou o segredo para os homens. Pegou o fogo de Zeus e passou o segredo para os homens. Resultado, Zeus aprisionou num rochedo, ele nem morria, nem ficava vivo, e as aves de rapina iam lá sempre tirando as suas vísceras e elas renascendo e vivendo. Então, a tecnologia vem como fogo, ela não vem trazer a felicidade da humanidade, ela vem contribuir. Quando você pensa que a tecnologia vai resolver seus problemas, é aí aonde você entra, como a moçada diz, é onde você entra em parafuso, é onde você entra em drama, porque ela vem apenas para a contribuição. Então, o aluno de antes lia mais, participava mais, verificava mais. O de hoje não está fazendo isso? Está, mas está lendo menos. A sociedade está lendo menos. E as sociedades que são que evoluíram mais na questão da leitura, se saem melhor com a questão tecnológica. Então, não é que o aluno de hoje seja melhor do que o de ontem, ou o de ontem não seja tão avançado. Não, ao contrário. O de antes teve toda uma base. Está provado, os estudos mostram que o aluno, que a pessoa que tem domínio do campo da leitura, compreende mais a leitura no mundo digital. Tem um estudioso francês chamado Michel Durméger, e tem um texto dele já publicado no Brasil, tem dois. Um é fácil de ler e o outro, primeiro, foi A Fábrica, é meio pesado. A Fábrica de Cretinos Digitais, aonde ele mostra claramente que até os 7 anos de idade, a imersão da criança no mundo tecnológico trava determinadas funções no cérebro que depois não se desenvolve. É igual uma criança que não foi lá alimentada direito na idade certa, ela cria raquitismo que depois não pode ser superado. Então,
Não se trata de colocar, não, porque a tecnologia é o mal. Não é, porque ela não pode ser submetida naquele momento, naquela idade ali. A tecnologia, aquele momento é de brincadeira, é de imaginação, é de leitura, é de criatividade. Então, esse aqui é o problema. Então, ele mostra, inclusive, no outro livro, Faça-os Ler, que a saída está pela leitura. Ele é um professor francês, e também ele trabalha nessa parte da saúde mental das crianças, no Centro de Saúde Mental de Paris. Então são coisas documentadas, registradas. Ele acompanha não a criança na escola, mas a criança nos centros de espaço, de saúde e tudo, e mostra todo o desenvolvimento cognitivo e as travações que o mundo digital colocado de forma inadequada pode trazer de mal. Um exemplo, política de menino de rua. Gente, menino de rua, política para ele é escola de período integral. E no ensino médio, escola técnica. Hoje o nosso jovem sai no ensino médio, vai trabalhar onde? Tem que ter um diploma. A moça, eu quero ser enfermeira. Não. Primeiro você vai começar com técnica de enfermagem, você vai se preparar, ver aqueles 3 anos, já vai treinando no hospital, já vai dando uma assistência, já vai tudo. Aí chega lá no final dos 3 anos, não é isso que eu quero. Aí já pensou? É diferente de você passar 8 anos, 6 anos, formando uma enfermeira, um médico, que depois não vai atuar. A sociedade brasileira que mais precisa de ensino técnico. Formar mão de obra barata, não. Formar técnico com uma visão humanista, então. O que a Coreia formou, o que os outros países fizeram, e faz, então, a universidade é para formar professor e formar pesquisador e pensar o país. E a pessoa que entrou na universidade pública ou entrou com o recurso do Enem, no segundo mês já está dentro da escola. Hoje, o professor fazer um estágio. Não, se eu entrei na Universidade de Brasília para fazer história, no segundo mês eu já tenho que estar durante aqueles 4 anos numa escola pública. O professor hoje não veio porque tirou uma boa. Já está lá. O professor quebrou o braço, teve um negócio, então vai passar 15 dias. Já está lá o assistente, faz aquela. O seu estágio, já faz em 4 anos. Quando chegar no final do ano, olha, no final dos 4 anos, olha a formação das pessoas. Então, ele precisa ter toda essa preocupação, que os outros países fazem, e a gente. Qual é o problema do Brasil? Eu sempre digo, nós temos assim, referendando até o Milor Fernandes, o Brasil tem um compromisso terrível com o atraso, porque os outros países têm um compromisso com o avanço. Né? E você vê a China, na questão da pandemia, tudo rapidinho deu uma resposta. Mas nós temos sempre um compromisso com um atraso. Precisa se desenvolver. E a saída é a educação pública. Quem privatizou a educação pública e saúde está muito mal das pernas. Os Estados Unidos está lá porque os Estados Unidos pega só os cérebros. Eles não investem em educação pública lá. Criaram um tal dos transformers da educação, só para colocar, que aí o professor ganha pelo aluno que ele aprova, pelo aluno que é melhor. A gente, na lei do mercado, eu vou procurar o produto melhor. Isso acho uma coisa absurda. É igual o caso do Uber, que eu vou rodar por mim, dependendo, mas cadê os direitos trabalhistas? Cadê a dignidade das pessoas? Então, o mundo digital também tem que ter cuidado para não tirar a dignidade das pessoas numa aparência que tudo vai ser maravilhoso. A tecnologia tem as suas ilusões, desde os primeiros que chegaram aqui para colonizar os nossos índios, que chegaram com as coisas brilhosas, com os espelhos brilhosos, tocando fogo no álcool, dizendo que ia queimar o rio. O Anhanguera mesmo, que o Bartolomeu Bueno da Silva, o diabo velho, o Anhanguera, pegou os índios aqui no Goiás, nessa região aqui. Se vocês não disseram onde estão as minas, Goiás, Minas, eu vou queimar os rios de vocês. Os caras assustados e foram entregando. Então, se a gente tem o conhecimento da educação, da leitura ali no livro, que leva a gente a pensar,
a refletir, é como diria o José Saramago: ainda nós podemos derramar lágrimas sobre a página de um livro, mas você não pode chorar sobre o disco rígido de um computador. Você entendeu? Então a gente precisa disso. O problema do Brasil é que é muito colonial. Eu excluo a natureza porque eu quero digital. Não, eu quero unir o digital com a natureza, como as sociedades as sociedades orientais buscam fazer isso, as comunidades tradicionais. Eu posso levar o digital para facilitar a compreensão da realidade da agricultura e tudo. E avançar. Pois é isso mesmo, né, professor? A gente vê aí muita gente querendo trocar o livro pelo computador. E hoje, dentro do contexto da tecnologia, realmente funciona. Mas, como o senhor falou, não dá para chorar no disco rígido. A gente tem que equilibrar um livro com um exemplo. Você pega lá, você está fazendo uma pesquisa de arte. Aí você quer entrar no Museu do MASP de São Paulo. Você vê o quadro lá, o Abapuru, de Tarsila do Amaral. Eu quero ver a liberdade guiando os povos, de Eugênio Delacroix. Eu entro no Museu do Louvre, então já entro. A campanha direitinho, você vai para o andar tal, você vai para esse espaço, tem a obra tal, era um pintor romântico e tudo. Você tem tudo isso porque se eu hoje for fazer uma pesquisa e eu for ter que percorrer todo o Brasil, antigamente saía caro para o pesquisador. Hoje não, ele tem acesso. Agora, qual é o grande problema? Que eu sempre digo e eu até brinco. Você pode pegar os melhores ingredientes para fazer uma comida. Ali são apenas os ingredientes, eu digo, são os ingredientes que o mundo digital me dá. Se não colocar a massa cefálica para pensar, não vai sair nada. É igual a tecnologia professor. A capacidade do professor é a capacidade da fala, interação, cognição. Como educar no mundo digital? É essa questão da diferença. É igual perguntar como ser pai no mundo digital. Não existe pai digital. Existe o pai físico. Criança dá problema, educar dá problema. Educar precisa de gente. Transformar as pessoas precisa de gente? Precisa. E que tenha capacidade de abertura para aprender, que tenha dificuldade, que tenha tudo isso, então. É justamente essa conexão que a gente vai tratar agora. Porque, assim, o tema mais quente hoje em dia nas redes é o quê? A inteligência artificial, né? Um exemplo é o chat GPT, né? Que muita gente utiliza aí, inclusive para pesquisa, para criar relatórios e tudo mais. Muitas pessoas veem isso como uma trapaça digital ou algo que vai prejudicar o pensamento crítico do estudante. Onde está o ponto de equilíbrio? E como que a IA deve ser tratada, né? Como inimiga ou ela deve ser uma coprofessora, né? Que ensina ali as pesquisas e tudo mais. Francisca, eu estou estudando agora o Miguel Nicoleles, porque eu sempre digo, quando eu nasci, já tinha meu pai e minha mãe, e o mundo já estava pronto pronto naquele momento. Para mim, já estava pronto então. Nós nunca nascemos num mundo ideal para gente. Nós nascemos sempre no mundo real. Então, eu estou estudando o Nicoleles, inclusive tem um livro dele muito bom, que depois você procura aí, Nada do que foi será como antes. Então, viu? Muito bom, é um estudioso brasileiro e tudo, uma figura, assim, que eu acho importante. Eu não gosto desses termos, genial, estupendo, não sei o quê, porque todo mundo, a ciência, reconhece as suas limitações. Hoje, nesse mundo de hoje, é que uma parte da humanidade acha que sabe tudo, e a outra parte da humanidade se acha Deus, então. Então, esse que é o problema. O chat GPT e a inteligência artificial, o Miguel Nicoleles tem críticas, que ele diz que isso é uma bolha, então.
Para você montar uma, vamos dizer, uma central no Brasil, isso corresponderia a gastar o dia de água, luz, tudo que se gasta no Japão. Então, ele tem essas críticas. Eu vejo, e ele faz também uma crítica ao Elon Musk, então, que ele chama de Kid Mosca, então, nos termos dele, eu cito ele porque ele mesmo cita, tá vendo? A gente já vai pautado na experiência de um cientista. Eu não gosto muito a história do padrão Harvard, é porque ele dá aula lá, porque criou-se uma mania como se Harvard fosse o centro do universo. Não vamos devagar, como na Bahia, como diz o nosso grande escritor Jorge Amado, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? O pessoal faz a procissão, transporta ali no andor, mas se balançar, quebra a imagem. Então, o que ocorre? Eu tenho muito medo com isso do chat GPT e da IA, que é a morte da criação. Um exemplo, você clica lá, me dá aí a imagem de Machado de Assis e uma frase sobre, lá está lá, Bentinho Catu, em Dom Casmurro, e uma frase sobre traição. Aí vai aparecer lá a imagem de Machado de Assis e talvez mais ou menos uma frase básica. A amizade leva à proximidade, e a proximidade leva à intimidade. E a amizade leva à intimidade, e a intimidade leva à traição, naquela ironia do Machado. Mas se o Machado não tivesse escrito isso, aonde é que iria aparecer essa frase? Aí o que ocorre? Ela está se aproveitando do que alguém já queimou os biólogos, do que alguém já pensou, e está vendendo isso como se for dela. Por que hoje as Big Tech estão dando todo esse problema no mundo e no Brasil? Porque elas precisam ser taxadas. A gente tem notícia que na Inglaterra alguns artistas, opa, essa música aqui é similar à minha. Isso aqui nós vamos ter que pagar direitos autorais, que é aquela história, Francisco. Você está aqui, num serviço de rádio. Aí você fala uma coisa do município lá no Norte do Ceará, que foi desrespeitoso com a população lá. A pessoa entra na justiça e onde você estiver, você vai responder. E essa turma da IA, eles estão criando as coisas e como se o Vale do Silício fosse o centro do mundo e ninguém respondesse nada. Ora, se o mundo é redondo, qualquer local é o centro, então qualquer local pode ser questionado. Então eu vejo o quê? A inteligência, o chat GPT, a inteligência artificial, essas coisas, como possibilidade, mas não como solução. Eu tenho um livrinho que esqueci o nome do autor, que o próprio cara que escreveu o livro no chat GPT, ele disse que teve dificuldade então. E eu comecei o livro e ele é muito, pelo pouco que eu entendo, se Machado de Assis estivesse aqui, ele ia ficar muito incomodado com as coisas, que ele dizia que são as coisas cozidas a paulada. Quando ele participava de uma peça de teatro, ele via, e ele dizia que era um dramalhão cozido a paulada, quer dizer, mal feito, mal trabalhado. Então eu vejo a inteligência artificial como assim, por um lado, um pouco da morte da criação, porque eu aproveito que a humanidade já produziu e eu estou criando uma trava, porque hoje o pessoal, aquilo que eu falei no CEP, se eu faço uma pergunta para você, você consulta o computador, aí você consulta ali o chat e me dá a resposta, aí daqui a meia hora eu faço de novo, aí o seu cérebro vai ficando acomodado. Eu fui dar umas aulas de revisão aí do Enem, para mim nada não, professor, eu estou consultando o chat GPT. Olha, isso aí na internet você pode até consultar e tudo. Agora eu estou tentando delinear no seu cérebro uma capacidade cognitiva para você raciocinar. Agora, se você quiser ficar por esse lado aí, você pode dizer, não, um professor é inútil. Mas você vai perder a principal função do cérebro, que é a sua função de pensar. E o professor é justamente para quê? Para poder fazer pensar. E a inteligência artificial, primeiro que não existe, é como o Nicoleles diz, a menos que eu implante a cabeça de um ser humano numa máquina. Daí nós vamos ter
quando eu estou conversando aqui contigo, Uhum. nós estamos aqui conversando, nós estamos gerando inteligência. Nós estamos gerando inteligência, que é algo natural, que vai ser aproveitado, que vai ser trabalhado. Essa conversa aqui, a gente pode conversar amanhã, daqui a meia hora, mas ela não se vai dar nos mesmos termos. E a inteligência artificial não pode, porque ela é programada. O cérebro não é programado. O cérebro pensa, ele não é programado. É orgânico dele, é a capacidade dele pensar. Uhum. Pensar, não vem para substituir. Tem um livro que até o Bill Gates faz a apresentação, Máquinas e Ferramentas. Depois você pode até ver um livro, Máquinas e Ferramentas. E tem um céu lá também, eu não gosto muito desse termo, céu, o executivo também da Microsoft, que é outra pesquisadora, e faz. Ele chama a atenção justamente para isso, que um dos problemas no futuro da humanidade, além de ser essa questão aí, é a questão do reconhecimento facial, do domínio. Isso pode ser aproveitado. Se o Hitler está ali, visse esse reconhecimento facial, dizia, caramba, o que a gente fez foi brincadeira de criança. Você entendeu? Pelo domínio, pela coisa. Porque a gente tinha uma ideia que uma democracia iria se desenvolver e ia chegar no ponto máximo. Não, o ser humano vai criando dissonância cognitivas, vai criando bolha, onde os algoritmos, então, o Jaron Lanier, que é um estudioso, trabalhou no Vale do Silício, então, e ele tem um livrinho da editora Sextante, depois você pode ver, 10 argumentos para você deletar as redes sociais agora, que é outro problema das redes sociais, que ela traz proximidade, mas não traz interação, porque eu vivo só no like. Aqui você está conversando comigo. Eu não posso fazer só no like. Aí a pessoa fica fechado naquela redoma. O cérebro humano, a vida humana é tão complexa. O seu animalzinho, um cachorrinho, que está ali na casa todo dia, quando você sair com ele na rua, tem que ser no controle na coleira, porque ele quer correr. E ele vai ser atropelado. Enquanto o próprio cachorro que está na rua já conhece o movimento do carro, as coisas, já tem um diferencial. Você vê, o animal vai numa estrada que corta uma floresta, o atropelo de animal, por quê? Porque ele vê aquele campo como livre. Então, nosso cérebro cria uns condicionamentos, Francisco, que a gente tem que ter cuidado. E a tecnologia é importante? Ninguém está demonizando, mas ela é importante, guardada a limitação. Eu estou aqui, eu e você, e a nossa moça e sua esposa. E o que ocorre? Nós estamos aqui. Nós podemos estar na China agora, no pensamento, podemos. Mas ser teletransportado, o nosso organismo não aguenta. A gente tudo tem um limitador na vida e a tecnologia achou que não existe limite. E o cara, ilimitado é o universo. Para nossa dimensão, mas isso tem uma finitude. Agora, não compete. Aí eu vou perguntar para o negócio lá do cara que deu a resposta para ele. Quantas estrelas tem no céu? Ele dá a resposta. Tem tantas, se o senhor duvida, é só contar, né? O universo tem um assim complexo. Pois é, professor, essas reflexões aí são realmente bem interessantes, né? A gente vai trazendo esses assuntos, porque é o tema principal hoje das redes sociais, principalmente. Muitas pessoas ficam ali enrolando o feed, né, no Instagram, no TikTok, e o que mais aparece são vídeos gerados por IA. E muitas vezes a gente fica meio confuso se é real, se não é. Isso aí Eu acredito que o grande problema da humanidade, se a humanidade teve o processo dela de alienação construído, ela hoje também terá com o mundo digital. O que é real e o que de fato é digital. E você pode criar uma espécie de universo paralelo. Vamos voltar lá nas nossas aulas de filosofia. A caverna, Platão, nunca esteve tão presente a história da caverna, Platão, como agora. Olha como os caras tinham uma visão de mundo, então, uma percepção das coisas a mais de
2.000 anos aí, os caras estão, Sócrates, dele, Platão, Aristóteles estão mortos. Eu digo, meu amigo, mortos estamos nós, os caras estão vivos aí na festa. Um exemplo é a criação do metaverso, né? Foi criado pelo Zuckerberg, pessoal lá do Facebook. E você tem uma vida na inteligência artificial e uma vida na vida real. Então você tem, igual você falou, um universo paralelo, né? Eu fico preocupado, até o Gerolani chama atenção, e o Google, essa turma aí do Vale do Silício, Zuckerberg, então, e não é que eu penso, mas eu prefiro lidar mais com Bill Gates, que tem uma responsabilidade mais social da questão. Ele até diz, o Gerolani, nos 10 argumentos para deletar as redes sociais agora. Não estamos pedindo para alguém sair das redes sociais. Ele disse que o Google faz determinadas promessas e e o Zuckerberg também, que até hoje não sei porque que as religiões já não professaram a turma do Vale do Silício, porque quem promete a vida eterna são as religiões, não é nem a filosofia, não é nada, não os estudos, mas é tipicamente as religiões, mas as redes, o mundo digital quer fazer isso. E quem trabalha também no inglês é um sul-coreano, Byung-Chul Han, nos ensaios, no livro dele em forma de ensaios, pequenininho, mas muito profundo, que ele é professor lá na Universidade de Bonn, na Alemanha. Então trabalha essa questão do mundo digital e sua influência na sociedade, na turma do like, da curtida, que o mundo é maravilhoso e quando chega diante do mundo real, né? Nós vivemos uma sociedade de cansaço, né? Na sociedade do mundo digital, você sai já. Você hoje, você vive na sociedade do controle, então. Antes era na sociedade da disciplina, escola, quartel, esse tipo de vida. E hoje não, você é livre, mas livre para quê? Mas É livre, mas é preso ao mesmo tempo. você é livre, mas é preso. Então não existe. Nós não podemos nos livrar. Você trouxe a ideia genial. Você vê a importância da gente conversar da inteligência. Trouxe a ideia genial. Nós não podemos nos livrar da nossa condição humana. Tudo bem? Como dizia Sartre, nós estamos condenados à liberdade. A ideia justamente do nosso podcast é unir a tecnologia com o lado humano, né? A gente não pode também, igual você falou, não vamos demonizar a tecnologia, a inteligência artificial, mas a gente tem que saber usar para que a gente tenha um progresso mais, um aprendizado melhor também. Quando eu digo que a sociedade, as outras sociedades europeias e algumas pessoas nos Estados Unidos já pensam justamente isso no equilíbrio. Mas o Brasil, como é uma sociedade colonial, o Brasil sempre naquela visão, eu prefiro o A e não quero o B. Não, eu prefiro o A e faço uma junção com o B. Porque não é que a tecnologia, por si só, ela seja maravilhosa. E o mundo analógico é errado. Não, ao contrário, o próprio Gerolani fala, quem criou toda essa maquinaria, vamos dizer, como os antigos, essas parafernálias do mundo digital, foi a turma analógica. É ou não é? Foi a turma analógica, então. E aí, essa chamada geração Z, Y, né? Eu não gosto muito desses termos classificatórios, porque o que ocorre? Mas essa turma está meio frustrada, tá não sei o quê. Mas, gente, a minha dimensão da vida, desde que o mundo é mundo, é bom a gente cita até o Freud. Freud diz que o ser humano ele tem 3 problemas. Primeiro, o problema consigo mesmo, o problema com o outro e o problema com o mundo. Então, nós temos que conviver, eu com o próximo e com a dimensão maior do mundo. Fora disso, eu não tem como fugir. Eu não tenho como fugir.
a essa realidade da minha condição, eu não posso sair. Mas você tá certo, é isso mesmo. Agora sim, a gente vai mudar um pouco o foco aqui da conversa. A gente sabe que no mundo corporativo utiliza-se muito o termo métodos ágeis, né? O senhor já deve conhecer isso aí. E esses métodos ágeis utilizam para adquirir resultados rápidos, né? E isso adaptando-se às mudanças que ocorrem também com base na tecnologia. O senhor, com sua experiência em gestão, acredita que podemos aplicar essa mentalidade ágil de aprendizado rápido, adaptação às mudanças, dentro do contexto da escola pública? Olhe, um exemplo, a pergunta, hoje nós estamos sempre, a grande questão é o capital. Você sabe que eu sempre digo, camaradas, o capital é a coisa mais contraditória que existe no modo de produção capitalista, mas aí é onde está a sua própria criatividade. Eu até brinco com alguns colegas, olha, dele, você vive dizendo que a gente leia Marx. Rapaz, é para você ler Marx não como um manual, mas o Capital, o Marx, o que o Marx pregou? O Marx mostrou que o capital é a forma de funcionamento da sociedade capitalista. Então, não sei por que os capitalistas falam mal do capital. Então, o que ocorre? Puxando aí a questão para a educação. A educação em si, ela tem que ter e ser direcionada, muitas vezes, com um pouco de racionalidade, com uma visão um pouco de se buscar os resultados, a gestão dela. Agora, ela não pode ser gerida, um professor, um aluno, ele, por natureza própria, eles não são um empregado dentro de uma loja. Não são. Mas, entretanto, Francisco, a escola pública ela precisa dar resultado para a sociedade. Por quê? Uma empresa ela tem por finalidade desenvolver um produto. Nós estamos trabalhando aqui na comunicação. A escola ela tem que mostrar para a sociedade os resultados do seu aprendizado. Ela precisa adotar técnicas e métodos, você entendeu? Compatíveis com o seu desenvolvimento. E a tecnologia, ela pode facilitar isso. É necessário se usar a inteligência, não diria assim a inteligência artificial, mas a tecnologia dentro do ambiente escolar. Não sei se eu estou explicando, que essa área você explica melhor que eu. Seria basicamente os métodos, igual o senhor citou no começo. Aquela questão do formando, estar dentro da escola, acompanhando ali como um assistente do professor, seria uma forma muito rápida de transformar aquele formado em um professor realmente. Quando ele se formar, ele já está bem preparado. E não um mero estágio. Isso. Não, terminou a faculdade, vou tentar uma escola. Mas ele entra lá, ele não sabe como é o contexto da escola, como que funciona, né, os bastidores ali, e também não vai saber como vai preparar uma aula, por exemplo. Eu sempre... Não que a faculdade não ensine, mas o dia a dia do É diferente, é diferente para o contexto da prática, né? O que eu sempre digo, né? Antes da gente ser pai, é preciso a gente ter sido filho, né? Ter sido filho nessa dimensão, nessa compreensão. E o mundo tecnológico que as empresas usam, precisam ter cuidado. Então, que ótimo, tudo isso eu quero otimizar resultado, mas eu tenho que levar em consideração a pessoa que trabalha ali, no caso, o professor que está ali. Quer dizer, primeiro eu vejo um modelo de escola no Brasil, igual eu sempre falo, citando Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro diz que o Brasil tem duas coisas muito boas que só dão aqui. Uma que é jabuticaba, essa é muito boa. E a muito ruim, que é a escola de turno, né? Não existe escola de turno. O menino tem que passar o dia todo para aprender. E o professor também
tem que estar ali naquela convivência, naquele aprendizagem. E aí, dentro de uma empresa, o seu funcionário, ele tem que estar bem. Não é só ganhar. A questão não, a gente tem essa visão muito neoliberal dos Estados Unidos, de ganhar tantos mil dólares. Não, a questão não passa por aí. Passa por aí, mas passa também pelas condições de saúde, pela pessoa se sentir bem. Então, quer dizer, dentro daquele modelo do Japão, eu me lembro que numa vez passou até na TV, uma pessoa fez uma dança em frente à TV, um funcionário, e depois se matou. Igual naquela visão do samurai, porque entrou um modelo lá e destruiu, porque ele ali se dedicou a vida toda àquela empresa, a família toda àquela empresa, porque aquela cultura oriental é totalmente diferente. A gente fica comparando a gente com a China, isso é totalmente diferente. Tem aqui 3 pessoas. Uma não está boa, o nosso modelo está errado. A gente nunca pode comparar culturas diferentes. Então, dentro disso que você colocou, dessa inteligência artificial, dessa tecnologia do mundo digital, você pode sim otimizar resultados. Mas desde que você leve em consideração o ser humano que é responsável por aquele desenvolvimento, que é o seguinte: a gente tem que colocar um limitador até para o capital, até para a organização das empresas. Nada pode ser, não é a ideia de que o céu é o limite, eu fico, me preocupa. Então, mas não basta só a minha preocupação, não vai mudar o mundo só. Tá certo. Você entendeu? Compreendi perfeitamente. Bom, professor, a gente está aqui, como é o nosso primeiro podcast, né? A gente ainda está se adaptando. Nós temos aqui um quadro, um quadro rápido, só é o algoritmo humano. Vou falar alguns termos aqui e sem pensar muito, se eu falo que vem. E aí você vai com a inteligência artificial e aproveitou, né? Estão nos ouvindo aí, assim, ouvindo dimensional. Ó, vou falar alguns termos aqui, são 4, aí o senhor vai falar o que o senhor pensa aí, não. Ensino remoto. Ensino remoto é importante a partir do momento que o professor já trabalhou com o aluno e ele pode tirar umas dúvidas, só para tirar dúvidas. Não como base, mas como continuidade. Tá certo. O livro didático. O livro didático é importante, é a base de tudo, mas não podemos ficar só nele, mas sem ele também o aluno não tem parâmetros. A educação pública em 5 anos. A educação pública, para mim, ela seria a vida toda. Como eu defendo ela no período integral, e nunca há momento, pode haver momento para você começar, porque está provado que o cérebro humano de uma criança, enquanto mais cedo você começa a trabalhar com música, mais ela se desenvolve. Você vê uma criança de 5, 6 anos, tem uma capacidade imensa para a música, que é já diferente de um adulto. É mais ou menos aquela sensação de que um trem vai partindo, eu estou ali, ele vai devagar e eu tenho a sensação que acompanha. E depois ele já desaparece. A criança, ela continua com aquilo justamente para a aprendizagem. Hoje a educação precisa mexer com a imaginação dela, das crianças, né? Agora, uma habilidade substituível da sala de aula. Uma habilidade substituível, eu acho que é a capacidade que o professor tem de fazer com que o aluno leve o aluno a pensar e não se prenda apenas um resultado das coisas. A Maud Manoni, ela fala numa coisa, que os atrasados não existem. Tem pessoas que aprendem uma coisa e tem pessoas que levam anos. Um dia um professor que dá aula lá falou: Gadelho, eu estava lá no Marista e tudo. Rapaz, é uma coisa que você me ensinou lá na 7ª série, que depois o irmão dele também estudou, ele estudou depois, e eu vim ter ali o resultado daquilo ali, de repente deu aquele negócio que eu não falo termo em inglês, viu? Aquilo eu me lembrei de você então. Então a aprendizado às vezes é muito longo e a gente quer resultado muito curto. Viu o mindset, né? Exatamente. Tá? Bom, mestre, para encerrar essa conversa, que foi uma conversa riquíssima, né, de conhecimento, qual a mensagem que o senhor pode deixar aí para os alunos, né, estudantes e os pais? Os pais, né? Olha, eu sempre
é a necessidade. Nunca o Brasil precisou tanto da escola de período integral. Eu sempre digo, a escola pública ela forma, informa e transforma. Saída é a escola pública, precisamos melhorar, como precisamos melhorar a saúde pública, e tudo isso é o caminho. Fora da educação pública, para a sociedade, a construção de uma sociedade, não há saída. Tudo começa e permanece e termina dela. Não como um jargão, mas com um grande movimento de defesa social da escola pública, independente, à esquerda, ao centro, à direita e tudo. Nós precisamos dessa escola de tempo integral. Tá certo. Mestre, realmente foi uma conversa. Assim, quando a gente conversa, a gente aprende muito, né, com o senhor, porque é conhecimento aí de muitos anos, né? E foi uma forma, acho que é uma forma mais, uma forma perfeita de iniciar o nosso podcast, né, com essa conversa aqui tão rica de conhecimento, de mensagens positivas, falando sobre educação e a tecnologia, né? É, E se o senhor quiser deixar seus contatos, redes sociais, fica à vontade. nós estamos aí, né, no Instagram, né, @ professor Gadelha, né, professor Zé Gadelha, e estamos escrevendo também no portal Tudo Ok Notícias, escrevendo não, rabiscando, né, nós somos um rabiscador, uma espécie aí de humanoide pensante, né, porque Deus encontra a gente, rapaz, você tá aqui, vou voltar para ele abre também. Lembra a brincadeira? E não, só para lembrar o Milor Fernando, você falou no negócio da perfeição, o Milor dizia, o ser humano, 2 pontos, em busca da imperfeição, então, né, porque nós esperávamos que a humanidade avançasse um pouco mais, mas ela está regredindo. A questão da destruição, né, ambiental é um problema sério. Meu amigo, mas muito obrigado. Estamos aí. A galera pode fazer como resultado da crítica. O autor não pode bater que ele é magrinho, mas nas ideias é bom. Né? É verdade. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, na sua visão. Eu agradeço a vocês. E sempre um prazer rever. Ótimo, maravilha. E se você está aí nos acompanhando, gostou desse bate-papo, dessa conversa riquíssima de conhecimento, né? Pode estar aí seguindo o nosso perfil, né? Se inscreva no nosso canal, dê o like, deixa um comentário aqui também se você já tem interesse em saber mais sobre educação, sobre tecnologia, transformação digital e a inteligência artificial no ramo da educação pública. Pode deixar um comentário, a gente vai repassar, né, professor Abelha também, se for o caso ele respondeu. Vamos estudar para aprender. Nós somos eternos estudantes, né, da vida. Ninguém sabe de nada. É verdade. Então, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do nosso Podcampus e a gente volta semana que vem com mais uma história aqui interessante sobre inteligência artificial no nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.